Já foi dito por inúmeros autores, inclusive autores da psicanálise, que o ser humano é um representante de uma espécie muito sui generis. A espécie humana é muito sui generis. Porque o bebê humano, ele nasce prematuro. Pensa nisso. Você já viu um cavalo nascer? Já nasce ali, daqui a alguns minutos, ele está andando. Tem um caso que é muito curioso, né? Que é a sucuri, a cobra. Filhote de sucuri nasce, fica ali alguns minutos do lado da mãe. Se ele não for embora, a sucuri come o próprio filhote. Então o filhote nasce e tem minutos para se virar e ir embora, sumir. Porque senão ele é comido pela própria mãe. O bebê humano, não. O bebê humano nasce prematuro. Mesmo que nasça com 9 meses, viu? No tempo certinho, ele nasce prematuro, porque ele nasce 100% dependente. Um bebê humano, se nasceu e for deixado, ele morre em horas. Ele não tem nenhuma possibilidade de sobreviver sozinho. Olha que curioso isso. Então, isso dá uma marca da natureza humana. Nós, seres humanos, não nascemos formados. E nós vamos precisar de muitos anos, para que a gente ganhe um grau mínimo de autonomia para sobreviver sozinho. Demora. Então, para a gente adquirir essa autonomia, essa capacidade de sobreviver sem a ajuda direta de outro ser humano, muitos anos. Então, isso significa que, no início da nossa formação, no início da nossa existência, nós ficamos circulando, gravitando em torno de pessoas. Foram essas pessoas que nos ensinaram a falar, a andar, a nos vestir, a fazer a higiene do corpo. Nós aprendemos o básico do básico do básico, da sobrevivência. Mas não só isso. Nós aprendemos também o significado das coisas, aprendemos que existem coisas, o nome das coisas, o que é a sociedade, como se portar em sociedade, como se movimentar em sociedade. Tivemos que aprender isso gradativamente. E somos devedores dessas pessoas, dessas muitas mãos que moldaram a nossa atual existência. Somos devedores, porque sem elas nós não teríamos sobrevivido, não teríamos crescido, não teríamos feito o nosso processo de formação básica. E da mesma forma, quando nós alcançamos a autonomia, pessoas vão gravitar em torno de nós. E nós agora teremos esse papel. Por isso que eu gosto do verbo nutrificar. Porque à medida que você floresce e frutifica, à medida que você se expande, que você cresce, à medida que você se desenvolve, mais você tem recurso, capacidade e instrumentos para cuidar de quem gravita em torno de você. E então, aquilo que era uma jornada aparentemente individual, a gente percebe que não é. Investir no seu florescimento é também investir nas pessoas que estão ao seu redor, no seu círculo. Quando você se aperfeiçoa, você também está ajudando essas pessoas ao seu lado. E isso nós do Odisseia entendemos muito bem. Porque eu vou contar uma coisa para vocês do nome Odisseia. Odisseia é uma obra do grande escritor, grande e mítico escritor grego, Homero. Ele escreveu Ilíada, que é a história de Aquiles, o herói, o semideus, né? Que ele é fruto da união de um deus com uma mortal, Aquiles, com suas peripécias, com seus poderes, mas também com a sua fragilidade. Afinal, ele é humano, então ele tem um calcanhar de Aquiles. Ele não é um deus, ele é um ser humano. Ele tem fragilidades. E essa é a história de Ilíada. Mas aí Homero escreve Odisseia. Odisseia é a história de Odisseu. Odisseu, Odisseia, a jornada de Odisseu. E quando a gente pensa assim, fica parecendo que é a história de um indivíduo, a jornada de um herói. A gente tem uma tendência de simplificar as coisas. A gente tem uma tendência de reduzir as coisas. Será que Odisseia é a história apenas do Odisseu? Bom, então vamos lá. Odisseu era casado com
Penélope. E ele teve um filho, Telêmaco. E Odisseu era o rei de uma pequena ilha chamada Ítaca, onde ele vivia com a rainha Penélope e com seu filhinho Telêmaco. E lá ele reinava com bondade e justiça. E todos que viviam naquela ilha, súditos do rei Odisseu, estavam muito felizes com a sabedoria, com o equilíbrio, com a justiça e com a prosperidade da ilha de Ítaca, uma ilha grega. Então Odisseu não estava sozinho, ele estava cercado de pessoas. E mais do que isso, ele era justo, bom, generoso. Então ele é chamado agora para proteger, supostamente proteger, a Grécia, que era o conjunto de ilhas, não só a ilha dele, Ítaca, mas agora um conjunto de ilhas. Então ele vai para a Guerra de Troia. Bom, uma guerra totalmente sem sentido, mas ele foi para a Guerra de Troia. Lutou na Guerra de Troia, ele é o estrategista que criou o cavalo de Troia. Eles venceram a guerra por causa desse estratagema de Odisseu, dessa inteligência dele, dessa habilidade, e Odisseu volta. Odisseia, então, é a história da volta de Odisseu para casa. Mas eu queria ressaltar uma coisa. Fica parecendo que o Odisseu pegou um barquinho e voltou ele sozinho para casa. Não! Odisseu voltou em grupo. 12 navios. Olha que interessante. Cada navio, 60 homens, 60 marinheiros em cada navio. Então, 12 vezes 60. 720 pessoas. Né? 72 vezes 10, né? Se você quiser. Esse número é simbólico. Os 12 navios repletos. E a volta desses 12 navios para Ítaca é a Odisseia. Então, não se trata apenas do Odisseu. Não se trata apenas da história de uma pessoa sozinha que volta para casa. Não. É um conjunto de pessoas que estão voltando para casa. E Odisseu está guiando todas essas pessoas. E veja, muitas das tragédias que vão acontecer com essas pessoas foi porque elas não quiseram ouvir os conselhos de Odisseu. Cometeram erros, meteram os pés pelas mãos. E com isso, acabaram morrendo. E o propósito dessa viagem? Voltar para casa, voltar para Ítaca. E quando Odisseu chega em Ítaca, muito tempo depois, ele terá que reconstruir sua ilha, reconstruir seu reino, reconquistar a mão da esposa, afastar aqueles pretendentes, aquelas pessoas que estavam vivendo às custas do palácio. A ilha estava degradada e aí ele reconstrói tudo de novo. Reconstrói tudo de novo, volta a estar ao lado da sua esposa, Penélope. Agora o seu filho Telêmaco já está grande e ele reina novamente, generosamente, com justiça, com equilíbrio, com equidade em Ítaca. Então veja, nunca foi sobre uma pessoa. Nada do que ele fez era só para ele. Toda a história, toda a trama, todo esse percurso foi feito para beneficiar várias pessoas, visando o bem-estar de várias pessoas.